E se eu te dissesse que, no fundo dos oceanos, existem cidades inteiras perdidas no tempo? Lugares que um dia foram cheios de vida, cultura e avanços surpreendentes, e que, de repente, desapareceram sob as águas. De Atlântida, cidades reais submersas que arqueólogos estão descobrindo, hoje você vai conhecer histórias inacreditáveis sobre civilizações engolidas pelo mar. Algumas delas podem reescrever a história da humanidade. E aqui vai uma pergunta: você gostaria de aprender a ganhar em dólar no conforto da sua casa? Se sim, fica até o final do vídeo, porque eu vou revelar como você pode aproveitar essa oportunidade. Localizada na costa da Índia, Dvarka é uma das cidades mais fascinantes e misteriosas da história. Mencionada nos antigos textos hindus, especialmente no épico Mahabharata, Dvarka é descrita como a cidade do deus Krishna. Segundo a lenda, a cidade era repleta de grandiosos palácios, templos dourados e ruas vibrantes, sendo considerada um centro de prosperidade e sabedoria. Mas o que torna Dvarka ainda mais intrigante é o fato de que, por milênios, sua existência foi vista apenas como uma história mitológica. Tudo mudou em 2002, quando arqueólogos começaram a realizar expedições subaquáticas no Mar Arábico, próximo à cidade de Dvarka, na costa do estado de Gujará. O que eles descobriram abaixo das águas deixou o mundo boquiaberto. A cerca de 40 metros de profundidade, vestígios de estruturas submersas começaram a emergir das profundezas. Ruínas de muros de pedras, grandes pilares e até o que parecia ser ruas pavimentadas foram encontrados, criando uma conexão direta com a antiga cidade mencionada nos textos sagrados. Essas descobertas desafiaram tudo o que sabemos sobre história antiga. Especialistas acreditam que a cidade submersa de Dvarka pode ter mais de 9.000 anos, o que a colocaria muito antes de outras civilizações antigas, como as do Egito ou Mesopotâmia. Se essas descobertas forem confirmadas, Dvarka poderia reescrever a linha do tempo da civilização humana, sugerindo que existiram culturas muito mais avançadas do que imaginávamos. O mistério de como Dvarka foi submersa também gera fascínio. Alguns estudiosos acreditam que a cidade foi destruída por um enorme terremoto ou tsunami. Outros sugerem que o afundamento de Dvarka pode ter ocorrido devido a uma catástrofe natural ligada a mudanças geológicas, como o deslocamento de placas tectônicas ou a subida do nível do mar. O que torna essa teoria ainda mais intrigante é o fato de que várias outras cidades antigas ao redor do mundo, como a própria Atlântida, também estão associadas a desastres naturais de grande escala. Os arqueólogos que estão estudando a cidade submersa de Dvarka acreditam que ela pode revelar muito mais do que apenas ruínas de pedras. Há evidências de que a cidade pode ter sido um centro de comércio e cultura, com relações com outras civilizações antigas. Isso pode abrir novas portas para entendermos como as sociedades pré-históricas interagiam, se comunicavam e trocavam conhecimentos. Nos últimos anos, novas expedições continuam a ser feitas, e cada vez mais detalhes sobre a cidade submersa estão sendo revelados. Já foram encontrados artefatos como ânforas de cerâmica, esculturas de deuses hindus e até objetos de ouro. O que é ainda mais impressionante é que essas relíquias parecem estar muito bem preservadas, apesar do tempo e da pressão das águas. Hoje, Dvarka não é apenas uma cidade perdida no fundo do mar. Ela é um símbolo da busca humana por entender o nosso passado e os mistérios do mundo antigo. Se as descobertas continuarem a se expandir, podemos estar à beira de uma revolução na forma como vemos a história da humanidade. Mas, enquanto isso, a cidade dourada de Dvarka continua a ser uma das mais fascinantes e misteriosas da Índia, desafiando o tempo, a ciência e até mesmo as lendas que a cercam. Pavlopetri, localizada na costa sul da Grécia, é uma das descobertas arqueológicas mais fascinantes do mundo. Considerada a cidade submersa mais antiga já descoberta, Pavlopetri tem mais de 5.000 anos, o que a coloca muito antes das grandes civilizações que dominavam o mundo na antiguidade, como a egípcia ou a mesopotâmica. Mas o que torna Pavlopetri ainda mais impressionante é o fato de que ela foi intencionalmente submersa, mantendo-se em um estado de conservação surpreendente até os dias de hoje. A cidade foi descoberta em 1967 por um mergulhador chamado Nicholas Fleming, mas só nas últimas décadas a sua verdadeira importância foi reconhecida. Pavlopetri está localizada a cerca de 4 metros de profundidade, no Mar Egeu, perto da ilha de Elafonisos. O que inicialmente parecia ser apenas um amontoado de pedras e fragmentos de cerâmica se revelou uma cidade inteira, com ruas, casas, templos e até um sistema de drenagem, tudo perfeitamente planejado e visivelmente projetado para a vida cotidiana de seus habitantes. O mais impressionante é que, ao contrário de outras cidades submersas, Pavlopetri não foi destruída por um terremoto ou um tsunami. Em vez disso, acredita-se que a cidade tenha sido submersa devido a um lento processo de afundamento da terra. Durante séculos, Pavlopetri ficou fora de vista, até ser redescoberta por pesquisadores e mergulhadores, que, com a ajuda de tecnologias de mapeamento subaquático, puderam explorar suas ruínas e reconstruir a história dessa antiga civilização. A cidade de Pavlopetri é notável não apenas por sua antiguidade, mas também por sua sofisticação. As ruínas que foram encontradas até hoje mostram uma cidade bem planejada, com layout que sugere um alto nível de organização social e infraestrutura. Pavlopetri tinha ruas largas, edifícios de vários andares, sistemas de comunicação e até instalações para a prática de comércio, como mercados e armazéns.
Tudo isso revela um grau de desenvolvimento muito mais avançado do que muitos imaginavam para a época, mostrando que as civilizações antigas não eram tão primitivas quanto muitas vezes pensamos. Outro detalhe fascinante de Pavlopetri é o sistema de drenagem. Os arqueólogos descobriram um elaborado conjunto de canos de drenagem e esgoto que se conectam com as ruas da cidade. Isso demonstra que os habitantes de Pavlopetri já possuíam uma compreensão avançada da engenharia hidráulica e estavam preocupados com o saneamento básico, algo que, em muitos casos, foi só redescoberto por civilizações muito mais recentes. Os pesquisadores acreditam que Pavlopetri pode ter sido uma cidade portuária importante. Sua localização estratégica, próxima a várias rotas comerciais do Mar Egeu, sugere que ela foi um centro de comércio entre as antigas civilizações do Mediterrâneo. Artefatos encontrados no local, como cerâmica, ferramentas e joias, apontam para um grande intercâmbio cultural com outras regiões, incluindo o Egito, o Oriente Médio e outras partes da Grécia. Isso faz de Pavlopetri uma peça-chave na compreensão das redes comerciais e culturais que existiam milhares de anos atrás. O estudo de Pavlopetri também levanta questões interessantes sobre como outras cidades antigas podem ter sido afetadas por processos semelhantes. Se uma cidade como Pavlopetri, com sua complexidade e organização, foi submersa devido a movimentos tectônicos e mudanças geológicas, é possível que outras cidades antigas, em outras partes do mundo, também tenham sido vítimas de eventos naturais que, com o passar do tempo, ficaram esquecidos. Pavlopetri, então, não é apenas um exemplo de uma cidade submersa, mas um lembrete de que o que sabemos sobre história antiga pode estar longe da verdade completa. Hoje, Pavlopetri continua a ser um dos sítios arqueológicos subaquáticos mais importantes do mundo. Arqueólogos e mergulhadores continuam a explorar as ruínas, usando tecnologia avançada para mapear a cidade e encontrar novos detalhes que possam ajudar a contar a história de seus habitantes. Como resultado, Pavlopetri se tornou um ponto focal para estudos sobre as primeiras civilizações do Mediterrâneo e uma importante testemunha da história humana, preservada por milhares de anos sob as águas do Mar Egeu. A descoberta e o estudo de Pavlopetri não apenas aumentam nosso entendimento sobre o passado, mas também nos lembram de que a história da humanidade é muito mais complexa do que imaginamos. Talvez, um dia, outras cidades submersas como Pavlopetri sejam encontradas, revelando mais segredos sobre as civilizações antigas que habitaram nosso planeta. Até lá, Pavlopetri permanece como um verdadeiro tesouro arqueológico, oferecendo uma janela única para o mundo antigo e desafiando o tempo e as ondas do mar. Localizada ao largo da costa da ilha de Yonaguni, no Japão, a pirâmide submersa de Yonaguni é uma das descobertas mais misteriosas e debatidas no mundo da arqueologia. A estrutura foi descoberta por acaso em 1987 por um mergulhador japonês chamado Kihachiro Arataki, que estava explorando a área e encontrou o que parecia ser uma formação rochosa artificial no fundo do mar. O que ele e outros pesquisadores encontraram foi algo impressionante. Uma grande plataforma com vários degraus, paredes retas e ângulos agudos, características que sugerem a presença de uma estrutura construída pelo homem, e não uma formação natural. A pirâmide submersa de Yonaguni está situada a cerca de 25 metros de profundidade e tem dimensões impressionantes, com cerca de 60 metros de comprimento, 25 metros de largura e 10 metros de altura. Embora esteja parcialmente submersa, a formação exibe características que remetem a antigas construções humanas, com vários níveis e uma simetria que não seria esperada em uma formação geológica natural. Ao longo de seus lados, é possível observar o que parecem ser escadas, plataformas e até áreas com formas geométricas definidas, como se fosse uma construção arquitetônica complexa. A grande questão que envolve a pirâmide de Yonaguni é: trata-se de uma formação natural ou de uma estrutura criada por uma civilização antiga que, por algum motivo, desapareceu? Alguns especialistas acreditam que a formação seja completamente natural, criada pela erosão de rochas ao longo de milhares de anos, com os padrões de ângulos retos e paredes retas sendo simplesmente uma coincidência da natureza. Eles argumentam que a ação das correntes marinhas e outros fatores naturais pode ter esculpido a rocha de maneira que se assemelhasse a uma estrutura feita pelo homem. No entanto, outros pesquisadores e arqueólogos têm uma visão diferente. Eles acreditam que a pirâmide submersa de Yonaguni é, de fato, uma construção humana, provavelmente de uma civilização antiga e desconhecida que habitava a região há milhares de anos. De acordo com essa teoria, a estrutura teria sido uma cidade ou templo construído por uma cultura avançada, que mais tarde foi submersa por um grande cataclismo ou mudança geológica. Esse tipo de catástrofe não seria incomum na história da Terra, e há indícios de que, no passado, grandes mudanças nos níveis do mar ou terremotos poderiam ter levado a uma inundação repentina da área, afundando a cidade. Uma das teorias mais intrigantes sobre a pirâmide de Yonaguni é a possibilidade de que ela tenha sido construída por uma civilização pré-histórica que vivia na região do Japão antes do surgimento das culturas conhecidas pela história, como os japoneses antigos. Alguns pesquisadores apontam para a ideia de que uma civilização avançada, com habilidades arquitetônicas e de engenharia, pode ter existido muito antes da história registrada e que seus vestígios foram submersos pelas águas. Essa teoria é apoiada por outras descobertas em todo o mundo, onde cidades antigas, como a lendária Atlântida, também são associadas a cataclismos naturais que causaram o desaparecimento de culturas inteiras. A datação da pirâmide de Yonaguni também é um ponto de debate entre os estudiosos.
Alguns especialistas sugerem que a estrutura poderia ter entre 10.000 e 12.000 anos, o que colocaria a construção muito antes das civilizações conhecidas da Ásia ou do mundo ocidental. Outras teorias, no entanto, defendem que a pirâmide poderia ter sido construída há cerca de 2.000 a 3.000 anos, durante o período Jomon, quando as primeiras civilizações estavam surgindo no Japão. No entanto, qualquer que seja a datação precisa, o fato de que a estrutura está submersa e foi preservada por tanto tempo levanta muitas perguntas sobre as civilizações antigas que existiam antes das conhecidas pela história. Em relação ao seu uso, há muitas especulações sobre qual poderia ter sido a função da pirâmide de Yonaguni. Alguns acreditam que se tratava de um templo ou centro religioso, enquanto outros sugerem que poderia ser uma plataforma cerimonial ou até uma base para observações astronômicas. O fato de que há estruturas que parecem ser escadas ou rampas no local faz com que muitos se perguntem sobre o propósito exato dessa formação. O mistério de Yonaguni também é alimentado por outras descobertas feitas nas proximidades. Em várias expedições de mergulho na área, foram encontrados outros vestígios que parecem indicar a presença de uma cultura antiga. Isso inclui blocos de pedra esculpidos, pedras com marcas inexplicáveis e até uma série de formas geométricas que sugerem a intervenção humana na área. Se esses achados forem confirmados, poderia indicar que a pirâmide de Yonaguni faz parte de uma rede maior de construções submersas, talvez de uma cidade inteira, que foi perdida para a história. Apesar de todas as especulações e teorias sobre a pirâmide submersa de Yonaguni, o mistério ainda não foi resolvido. Alguns cientistas e arqueólogos continuam a estudar a área, usando tecnologias avançadas, como sonar e imagens de alta resolução, para tentar desvendar os segredos dessa incrível formação. Outros, no entanto, continuam a questionar se algum dia a verdade sobre a pirâmide de Yonaguni será completamente revelada, ou se ela continuará sendo um enigma guardado pelas profundezas do mar. Independentemente de ser uma formação natural ou uma estrutura construída por uma civilização perdida, a pirâmide de Yonaguni continua a fascinar aqueles que se interessam pelos mistérios do passado e pelas civilizações antigas. Sua existência desafia nossa compreensão da história e das capacidades das culturas que viveram muito antes de nós. Yonaguni é um lembrete de que, por mais que aprendamos sobre o passado, há sempre algo mais, esperando ser descoberto sob as águas. A cidade submersa de Xixin, localizada no coração da província de Zhejiang, na China, é um dos sítios arqueológicos mais impressionantes e menos conhecidos do mundo. Apelidada de Atlântida Chinesa, Xixin é uma antiga cidade que foi engolida pelas águas do reservatório de Xi'an, após a construção de uma barragem nos anos 1950. O que torna essa cidade submersa tão fascinante é o estado de conservação das suas ruínas, que permanecem praticamente intactas até hoje, oferecendo uma janela única para a história da China antiga. Xixin foi fundada há mais de 1.300 anos, durante a dinastia Lian, e floresceu como um importante centro cultural e comercial da região. A cidade estava estrategicamente localizada às margens do rio Xi'an, o que facilitava o comércio e a troca de bens com outras partes da China. Suas ruas eram bem planejadas, com uma série de estruturas públicas e privadas, templos, palácios e mercados. A cidade também era conhecida por seus belos jardins e fontes, que demonstravam a sofisticação de seus habitantes. O grande evento que levou à submersão de Xixin aconteceu nos anos 1950, quando o governo chinês construiu a barragem de Xi'an para gerar energia elétrica e melhorar o abastecimento de água da região. O projeto envolvia a construção de um grande reservatório, e a cidade de Xixin estava localizada exatamente no local onde a água seria represada. Como resultado, a cidade foi inundada e, ao longo das décadas, desapareceu sob as águas do reservatório, ficando oculta por mais de 50 anos. Em 2001, arqueólogos e mergulhadores começaram a explorar o fundo do reservatório e, para surpresa de todos, descobriram que Xixin estava praticamente preservada. Apesar de estar submersa por mais de meio século, as ruínas da cidade permanecem impressionantemente bem conservadas, com as paredes das casas, templos e pontes ainda visíveis e em bom estado. As águas do reservatório de Xi'an, embora profundas, ajudaram a proteger as estruturas da ação do tempo, tornando Xixin uma das cidades submersas mais bem preservadas do mundo. A descoberta de Xixin gerou grande entusiasmo no mundo da arqueologia, pois a cidade fornece uma rara oportunidade de estudar uma civilização antiga que foi preservada em um estado quase intacto, mas sem as limitações do tempo e da erosão que afetam muitas outras ruínas arqueológicas. O que torna a cidade de Xixin ainda mais fascinante é o fato de ela ter sido praticamente esquecida por séculos. Embora tenha sido um importante centro comercial e cultural na sua época, a cidade foi submersa em grande parte da história e só foi redescoberta no século XXI. Uma das características mais impressionantes de Xixin são seus templos e palácios, que eram construídos com uma sofisticação arquitetônica surpreendente. Muitos desses edifícios ainda estão em bom estado, apesar de estarem submersos por tanto tempo. Além disso, a cidade era adornada com intricadas esculturas e detalhes ornamentais, que podem ser vistos nas ruínas. As ruas de Xixin eram largas e bem organizadas, e até os sistemas de drenagem e canais para irrigação foram bem planejados. Isso demonstra o alto nível de conhecimento e habilidade dos habitantes da cidade, que sabiam como criar uma cidade funcional e esteticamente agradável.
O apelido de Atlântida chinesa foi dado a Sichem devido à sua semelhança com a lendária Atlântida de Platão. Assim como Atlântida, Sichem era uma cidade próspera e avançada, que foi submersa por um grande cataclismo, no caso, a construção da barragem de Xin'an. Além disso, a cidade foi escondida sob as águas por décadas, o que faz com que a história de sua descoberta seja semelhante à de outras cidades perdidas. A comparação com Atlântida é, portanto, natural, já que Sichem compartilha muitas das características atribuídas à cidade mítica. Uma civilização avançada, uma cidade bem planejada e uma destruição súbita e misteriosa. Sichem não é apenas um marco histórico, mas também uma importante peça do quebra-cabeça arqueológico da China. A cidade foi habitada por diferentes dinastias ao longo dos séculos, incluindo a dinastia Ming, o que a torna um exemplo único da arquitetura e cultura de várias eras. As descobertas feitas em Sichem incluem cerâmicas, ferramentas e objetos que datam de diferentes períodos históricos, proporcionando uma visão abrangente da vida cotidiana dos habitantes da cidade. Apesar de sua localização submersa, a cidade de Sichem tem atraído a atenção de turistas e pesquisadores do mundo todo. Mergulhadores podem explorar as ruínas da cidade, embora as condições de mergulho não sejam fáceis devido à profundidade da água e às correntes fortes. Contudo, a cidade submersa se tornou um ponto de referência para estudos arqueológicos, e o governo chinês tem se esforçado para preservar o local e proteger suas ruínas. Ainda há muitos mistérios em torno de Sichem. Por exemplo, não se sabe ao certo o impacto da submersão da cidade na vida de seus habitantes. Acredita-se que as pessoas tenham sido forçadas a deixar suas casas devido à construção da barragem, mas não se sabe se a evacuação foi planejada ou repentina. A descoberta da cidade submersa também levanta questões sobre outras cidades que possam ter sido perdidas devido à construção de represas e outros projetos de engenharia ao longo da história. Hoje, Sichem é um tesouro arqueológico que oferece aos pesquisadores e ao público em geral uma visão única de uma civilização chinesa antiga que foi submersa e esquecida por séculos. Embora ainda existam muitas perguntas sobre sua história e a vida de seus habitantes, a cidade submersa de Sichem continua a ser um símbolo do que podemos perder e redescobrir ao longo do tempo. Ela nos lembra que, no fundo dos oceanos, rios e lagos, ainda podem existir vestígios de civilizações antigas esperando para ser revelados, e que a história da humanidade é muito mais complexa e misteriosa do que podemos imaginar. Imagine uma cidade próspera, repleta de templos majestosos, estátuas colossais e canais movimentados, onde mercadores de todo o mundo negociavam especiarias, ouro e artefatos preciosos. Uma cidade tão rica e influente que era considerada a principal porta de entrada do Egito para o Mediterrâneo. Agora, imagine essa cidade desaparecendo completamente, sendo engolida pelo mar e ficando perdida por mais de 1000 anos. Essa é a fascinante história de Heracleion, a lendária cidade submersa do Egito. Heracleion, também conhecida pelos gregos como Tonis, foi uma das cidades portuárias mais importantes do Egito Antigo. Situada no delta do rio Nilo, perto da moderna cidade de Alexandria, Heracleion foi um centro comercial e religioso vital entre os séculos VIII a.C. e II d.C. A cidade desempenhava um papel crucial na economia egípcia, pois controlava a entrada de navios estrangeiros que chegavam ao Egito através do mar Mediterrâneo. Sua localização estratégica fez com que Heracleion se tornasse uma das cidades mais influentes da antiguidade, sendo citada em diversos textos históricos. No entanto, apesar de sua grandiosidade, Heracleion desapareceu misteriosamente por volta do século II ou III d.C. Durante séculos, a cidade foi considerada uma lenda, uma história perdida nos relatos dos antigos viajantes e historiadores gregos, como Heródoto e Estrabão. Segundo eles, Heracleion era uma cidade magnífica, lar de um imponente templo dedicado ao deus Amon e de uma colossal estátua de Horus. Mas, com o passar do tempo, a cidade simplesmente deixou de existir, como se tivesse sido apagada da história. O mistério sobre o desaparecimento de Heracleion começou a ser desvendado em 2000, quando uma equipe de arqueólogos liderada pelo francês Franck Godil fez uma das descobertas subaquáticas mais impressionantes do século. Usando tecnologia avançada, como varredura de sonar e mergulhos profundos, eles encontraram os restos da cidade perdida a aproximadamente 10 metros de profundidade, no fundo da Baía de Abukir, no Egito. O que os pesquisadores encontraram foi uma cidade submersa incrivelmente bem preservada. Estátuas gigantescas de faraós e divindades emergiam da areia do fundo do mar, enquanto ruínas de templos e construções antigas estavam espalhadas pelo leito oceânico. Entre os achados, foram descobertos mais de 60 navios naufragados, centenas de ânforas, moedas de ouro e joias preciosas, além de estelas com inscrições hieroglíficas detalhando a vida da cidade. Os arqueólogos acreditam que o desaparecimento de Heracleion foi causado por uma combinação de fatores naturais. Estudos geológicos indicam que a cidade foi construída sobre um solo instável, formado por depósitos sedimentares do delta do Nilo. Isso significava que a terra sob Heracleion era suscetível a movimentos tectônicos e processos de liquefação do solo, um fenômeno em que o solo saturado de água perde sua rigidez e se comporta como um líquido. Ao longo dos séculos, uma série de terremotos e tsunamis pode ter causado o afundamento gradual da cidade. O peso das construções monumentais, combinado com o enfraquecimento do solo devido ao aumento do nível do mar,
pode ter feito com que Heracleion afundasse lentamente até ser completamente submersa. Como resultado, toda a cidade, com seus templos, palácios e portos, desapareceu sob as águas, ficando esquecida por mais de 1000 anos. Uma das descobertas mais impressionantes feitas em Heracleion foi um gigantesco templo dedicado a Amon-Gereb, uma divindade egípcia associada ao poder e à realeza. Esse templo era um dos mais sagrados do Egito, pois os faraós costumavam visitá-lo para receber a bênção dos deuses antes de assumirem o trono. Além do templo, foram encontradas estátuas de Horus, Osíris, Ísis e outras divindades egípcias, esculpidas em pedra e bronze, muitas delas em um estado de conservação surpreendente. Outro achado importante foi uma enorme estela de granito com inscrições detalhadas que confirmavam o nome da cidade como Thonis Heracleion. Essa descoberta ajudou a resolver um mistério histórico, pois, até então, os estudiosos não tinham certeza se Thonis e Heracleion eram cidades separadas ou se tratavam do mesmo local. A estela forneceu evidências claras de que os egípcios chamavam a cidade de Thonis, enquanto os gregos a conheciam como Heracleion. Além dos templos e estátuas, os arqueólogos descobriram uma grande quantidade de objetos do cotidiano, como cerâmicas, ânforas, amuletos e até vestígios de alimentos preservados pelo tempo. Esses artefatos ajudaram a reconstruir a vida na cidade e a entender como seus habitantes viviam, trabalhavam e praticavam seus rituais religiosos. Os navios encontrados no local, muitos dos quais em excelente estado de preservação, indicam que Heracleion era um importante centro naval, onde o comércio florescia e grandes embarcações transportavam mercadorias de diversas partes do mundo antigo. A descoberta de Heracleion não apenas trouxe à tona uma cidade perdida, mas também mudou nossa compreensão sobre a história do Egito e sua relação com o mundo mediterrâneo. Antes de sua submersão, Heracleion era um ponto de convergência entre egípcios, gregos e outros povos da antiguidade, funcionando como um elo vital entre diferentes culturas. Hoje, Heracleion continua a ser um dos sítios arqueológicos subaquáticos mais fascinantes do mundo. Os pesquisadores continuam a explorar suas ruínas, na esperança de encontrar mais segredos escondidos sob as águas. Embora a cidade tenha sido engolida pelo mar, suas histórias, templos e artefatos sobrevivem, nos proporcionando um vislumbre do passado glorioso do Egito Antigo. A história de Heracleion é um lembrete poderoso de como a natureza pode transformar a paisagem da civilização e como, mesmo as cidades mais grandiosas, podem desaparecer com o tempo. Mas, graças aos avanços da arqueologia e à curiosidade incansável dos exploradores, os vestígios dessa cidade perdida foram redescobertos, permitindo que possamos aprender mais sobre um dos períodos mais fascinantes da história da humanidade. Ao longo da história, diversas cidades foram engolidas pelas águas, algumas devido a desastres naturais, outras por negligência humana ou mudanças geológicas inevitáveis. Mas e se eu te dissesse que isso não é apenas um fenômeno do passado? Que hoje, em pleno século XXI, várias cidades ao redor do mundo correm o risco de desaparecer sob o mar. A ameaça do avanço das águas é real e está acontecendo mais rápido do que nunca. Mas por quê? O que está causando esse fenômeno? Para entender esse processo, precisamos olhar para os principais fatores responsáveis pelo desaparecimento de cidades ao longo do tempo. Um deles é o aumento do nível do mar, um problema que tem se agravado nos últimos séculos e que pode transformar radicalmente o mapa do mundo nos próximos anos. Os cientistas já confirmaram que as temperaturas globais estão subindo, derretendo geleiras e calotas polares a uma taxa alarmante. Esse derretimento adiciona enormes quantidades de água aos oceanos, fazendo com que o nível do mar suba lentamente, mas de maneira implacável. O aquecimento global também tem outro efeito perigoso, a expansão térmica da água. Isso significa que, conforme os oceanos esquentam, suas moléculas se expandem, ocupando mais espaço e elevando ainda mais o nível do mar. Esse processo pode parecer imperceptível no dia a dia, mas, ao longo de décadas e séculos, pode ser devastador para cidades litorâneas e comunidades costeiras ao redor do mundo. Além do aumento do nível do mar, existem fenômenos naturais que já afundaram cidades no passado e que continuam sendo uma ameaça. Terremotos, tsunamis e processos de subsidência do solo, quando o terreno afunda gradualmente, podem fazer com que cidades inteiras desapareçam sob as águas. Foi o que aconteceu com a lendária cidade de Heracleion, no Egito, que afundou devido à instabilidade do solo e a sucessivos tremores. O mesmo ocorreu com Pavlopetri, na Grécia, que foi submersa após um grande terremoto que afundou parte da região costeira. Outro fator importante é a ação humana. Durante séculos, a construção de barragens, a exploração descontrolada de lençóis freáticos e a destruição de manguezais e recifes de coral enfraqueceram as barreiras naturais contra o avanço do mar. Cidades como Jakarta, na Indonésia, estão afundando a uma taxa assustadora por causa da extração excessiva de água subterrânea, que faz com que o solo ceda e a cidade afunde cada vez mais rápido. Em outros lugares, como em partes de Veneza, na Itália, o problema é agravado pela erosão causada pelo tráfego intenso de barcos e pelo turismo descontrolado. A cidade já afunda alguns milímetros por ano e, se nada for feito, pode ser irreversivelmente engolida pelo mar. Enquanto isso, nos Estados Unidos, Miami e Nova Orleans estão entre as cidades mais ameaçadas, com enchentes cada vez mais frequentes e tempestades mais destrutivas que aceleram a erosão e tornam muitas áreas inabitáveis.
Mas talvez o caso mais alarmante seja o de pequenas ilhas que podem simplesmente desaparecer do mapa. O arquipélago de Tuvalu, no Oceano Pacífico, já está lutando contra a elevação do nível do mar, com algumas áreas sendo permanentemente inundadas. Se o ritmo atual continuar, é possível que, em poucas décadas, toda a nação de Tuvalu deixe de existir, forçando sua população a se tornar uma das primeiras refugiadas climáticas da história moderna. Se no passado cidades desapareciam devido a eventos naturais imprevisíveis, hoje estamos diante de uma realidade muito mais preocupante. O próprio ser humano está acelerando esse processo. A urbanização descontrolada, a destruição de ecossistemas e as mudanças climáticas criadas pela emissão desenfreada de gases do efeito estufa estão tornando o avanço do mar uma ameaça que não pode mais ser ignorada. A questão que fica é: será que estamos preparados para o que está por vir? Quantas outras cidades serão engolidas pelo mar antes que medidas efetivas sejam tomadas? O que estamos vendo hoje pode ser apenas o começo de uma nova era em que a civilização humana precisará se adaptar a um mundo em constante transformação. O passado já nos mostrou que o mar pode engolir cidades inteiras sem aviso. A diferença agora é que sabemos exatamente o que está acontecendo, e a decisão de evitar ou não um futuro submerso está em nossas mãos.